Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, designer e principalmente pessoas. O episódio de hoje está super especial, porque eu tô com uma designer que ela é vamos dizer, a sensação do momento, porque acompanha grandes obras, faz projetos incríveis e também está explodindo na internet. Então, tanto é que as marcas querem a Gabriele Gugelmin junto delas, e a gente vai falar muito mais nesse episódio. Então, seja bem-vindo, Gabriele. Muito obrigada aí pela introdução. Foi um prazer enorme, né, receber esse convite. Tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, coisa boa. Então, vamos compartilhar conteúdo, vamos fazer um bate-papo aqui bem informal, mas que com certeza a gente vai ajudar, a gente vai transmitir algum conhecimento, algum insight para quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, né? Perfeito. Então, Gabriele, conta um pouco mais, assim, dessa história, a história de vida da Gabriele, como que a gente chegou até aqui, esse momento, essa maturação de carreira que eu vejo que está, assim, em ascensão cada vez mais. Mas como que isso tudo começou? Bom, eu sou formada já há 10 anos, né, em design de interiores. Tenho formação também em administração. Mas acabei seguindo aí a carreira de design mesmo, porque é o que faz meu coração pulsar mais forte, é o que eu realmente amo. Mas, na verdade, eu nunca quis seguir essa carreira. O meu sonho, na verdade, sempre foi ser jornalista. Sonho de criança era ser jornalista? Sonho de criança era ser jornalista. Nunca tive contato, nem na família, nem com amigos próximos dos meus pais, com a parte de arquitetura. Foi algo que surgiu na época de colégio mesmo. Meu colégio, ele tinha uma feira de profissões. E aí, logo no primeiro ano ali do ensino médio, eu tive esse contato com um profissional de arquitetura nessa feira. E aí, ali, eu realmente resolvi trocar completamente de área. Eu sou designer de interiores, não sou arquiteta, porque acabei fazendo design de interiores primeiro. E já foi realmente onde eu me encontrei, né? Já me bastou, digamos assim. Sim. E aí, já tô há 10 anos aí nessa trajetória, nessa carreira. E hoje, puxando um pouquinho do que tu trouxe, da questão das marcas, né? Sim. Eu trouxe a comunicação de outra maneira na minha vida, né? Então, não sou jornalista, trabalho com design de interiores, mas trago a comunicação voltada a essa minha profissão. Que legal, então, aquela vontade de criança de estar na frente das telas, transmitindo comunicação, está sendo representada hoje através dos conteúdos. Dos conteúdos que tu grava. Que legal. Exatamente. Tá aí curiosidade, porque eu sou da administração também. E aí, como que entrou a administração no meio do caminho? Na verdade, eu digo que todo mundo deveria fazer administração. Concordo. Né? E além de designer de interiores, eu tenho um escritório. Então, eu não deixo de ser uma empresária. Então, na época, né, eu aproveitei a oportunidade que eu tive de ter passado numa faculdade estadual, né, na UDESC, sou formada pela ESAG. Então, eu não perdi essa oportunidade, não perdi essa chance. E hoje agrega nessa parte realmente como empresária, né? Com certeza. Então, esse meu gancho da pergunta é justamente por isso. Porque quem está contratando o escritório da Gabriele, ele está ganhando, além de uma designer, com toda a sua sensibilidade, o seu jeito de fazer os seus projetos e acompanhar a obra, tá ganhando também o conhecimento de uma administradora, né? Tipo, com essa certeza. junção de valências aí, essa junção de formações, só tem a agregar no escritório, e isso reflete no trabalho que é entregue para o cliente, né? Com certeza. E assim, dentro da administração, então o administrador também sabe, a gente tem outras frentes que a gente consegue aplicar em qualquer tipo de empresa. Então, a gente lida aí com parte de marketing, com parte de psicologia, com parte de direito também, né? Essa gestão, às vezes, de conflitos, né? Enfim. Então, com certeza, agrega bastante, tanto internamente quanto no atendimento que a gente presta. Que legal. Eu já gostava de ti. Agora, sabem que a gente é colega de cadeira de graduação. Gosto mais ainda. Bacana. É muito legal. E aí, o designer... Aí, tu começou já de cara um escritório próprio? Foi trabalhar com alguém? Como é que foi esse início lá atrás, há 10 anos atrás? Então, logo que eu saí da faculdade, eu tenho uma colega que até hoje ela é minha amiga, inclusive tem sala no mesmo prédio comercial que o meu. A gente saiu da faculdade já como sócias, né? Nós ficamos aproximadamente uns 3 anos, se eu não me engano, como sócias. Mas nessa época que eu saí da faculdade de design, eu tava fazendo a faculdade ainda de administração. Então, foi assim um momento mais difícil, porque eu fazia faculdade ainda, eu fazia estágio de administração e trabalhava com os projetos. Então, era manhã, tarde, noite, em várias funções, assim.
E aí, depois ainda que eu finalizei a faculdade de administração, eu trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, como CLT na parte de administração e fazia projetos só à noite. Então, assim, foi um período bem complicado, porque mal tinha tempo pra dormir, na Sim, verdade. claro. Mas eu agradeço muito pelas oportunidades que eu tive, assim, e me fizeram crescer muito como pessoa, como profissional. Então, aí que eu tenho escritório mesmo próprio faz 4 anos. Que a gente tem escritório físico, no caso, Sim. né? Então, e aí agora a gente tá nessa jornada, eu como realmente sócia proprietária, e eu tenho outras pessoas que trabalham comigo no escritório também. E para aquela designer que tá recém-formada, atende em casa, tipo assim, projeta no Home office. home office, Uhum. terias algum, não sei se a palavra é ensinamento, alguma dica ou algum cuidado que ela deve tomar? Porque normalmente quem trabalha home office, não necessariamente, mas muitas vezes tem essa vontade de ter seu escritório Uhum. próprio, para receber clientes, né? Como que foi essa transição? O que tu poderia transmitir para tomar algum cuidado ou tipo, vai? Na verdade, assim, a nossa profissão, ela é uma profissão difícil. Eu digo que toda profissão que trabalha com serviços, ela acaba sendo um pouco difícil, porque você tem que começar através de indicação, né? Então, esse início, às vezes, pode parecer um pouco desesperador, assim, né? Será que eu vou ter cliente? Será que não vou ter? Mas o negócio é segue, vai, faz o teu, te agarra naquilo que tu mais gosta e segue, assim. Mas pegando esse gancho da questão home office versus escritório, Isso. isso foi uma necessidade minha por questão de separar pessoa física e pessoa jurídica. E aí, isso já é também uma dica que eu dou, assim, fazer sempre essa separação, né? Eu comecei falando que eu me enxergo hoje como empresária. Então, eu consigo enxergar a Gabriele pessoa física e a Gabriele pessoa jurídica. Isso é muito importante. Tanto na questão de postura, quanto na questão de organização, quanto na questão financeira. Também é muito importante fazer essa distinção, né? Do que é dinheiro pessoal e o que é dinheiro da empresa. Então, ter um escritório veio dessa necessidade. Então, de parar de trabalhar ali dentro de casa, até por uma questão de conforto, ergonomia e tudo mais. Então, veio essa necessidade de ter o escritório realmente físico. Mas, quando eu senti essa necessidade, foi em 2020. Primeiro ano de pandemia. E aí, eu cheguei a alugar um escritório junto com outros profissionais que eram das áreas. Mas a gente ia ter como se fosse um escritório compartilhado. Quase um coworking, Complementares, mas assim. era um escritório com várias frentes voltadas à arquitetura, mas que cada empresa era única ali dentro. E aí eu lembro que a gente locou em fevereiro de 2020, a pandemia veio em março, em abril eu já entreguei a chave, devolvi e falei, não tem condição. Só que graças a Deus a pandemia deu um boom Uhum. no nosso mercado. E aí, tanto que no ano seguinte, 2021, eu já peguei esse escritório físico. Mas realmente, como eu falei, foi por essa necessidade de separar. Não vejo problema, quem tem que ter home office, tem grandes escritórios que atuam via home office, né? Então, acho que é mais de uma necessidade de cada pessoa, assim. Quem tá começando não precisa botar isso na cabeça como, eu só vou ser um grande escritório se eu tiver um escritório físico. Não, eu acho que dá pra ser um grande profissional trabalhando com as cartas que você tem, sabe? Legal, mas se tiver oportunidade, tu recomendo. Com certeza, é outra coisa. É Pra outra receber coisa. o cliente, tomar um cafezinho. E não só isso, na questão de produtividade mesmo, assim, eu sou muito mais produtiva dentro do escritório, porque aí você tá numa imersão de um ambiente profissional. Sim. Em casa, você tem várias outras questões ali que acabam roubando um pouco da tua atenção, né? Quem mora com outras pessoas, o próprio convive com as outras pessoas. Quem tem animal de estimação vai brincar com o animalzinho, uma televisão, o quarto pra descansar. Então, você estar realmente ali no escritório, pra mim, me trouxe muito mais produtividade. Com Sabe certeza. que na pandemia a gente fechou poucos dias, né? Porque Aham. depois de 15 dias as empresas foi considerada necessidade e tal, Sim. e aí a gente pôde abrir novamente. E nesses 15 dias eu levei o WhatsApp pra casa e tentando contornar as situações, né? Porque a gente fechou a loja obrigatoriamente ali. Sim. E aí eu vi o quanto é desafiador estar em casa, porque levantar pra ir na geladeira, isso, aquilo. Eu tive a certeza que eu teria que ter um certo tratamento para poder trabalhar home office. Bem isso. E aí eu acho que isso é perfil também, né? Como tu falou. É igual até essa questão de faculdade presencial, EAD, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer algo EAD porque eu preciso sair do meu local, né? Estar imerso naquele ambiente realmente para fazer sentido o que eu tô fazendo, sabe? Para mim é bem importante isso.
Que legal. E aí, teu escritório fica na Trindade? Fica no Itacorubi. Itacorubi. Isso, aqui em Florianópolis fica no bairro Itacorubi. A gente já tá lá, como Super eu falei, bem há 4 localizado, anos. todo mundo Super. fica perto de Perto tudo. do norte da ilha, vai pra Lagoa, vai pra centro. A gente gosta bastante de lá mesmo. E quem é teu time? Hoje somos eu, né, como a designer principal. Eu tenho a Giovana, que é minha estagiária. Eu tenho a Kátia, que atua junto comigo também em frentes como medição, orçamentos, estudo preliminar. Então, lá no escritório é bem dividida as funções de cada um. Mas todo cliente que chega, o contato é 100% do início ao fim comigo. E aí, ali tu já vai tendo alguns sinais. Como que funciona, assim? Como que é a jornada do cliente? Tá. Ele entrou em contato com a Gabriele. O contato normalmente vem o quê? Indicação, Instagram? Assim, 80% indicação, mas a gente faz um trabalho de Instagram, tanto até pelos próprios conteúdos que tu comentou. A gente tem trabalha um pouco com tráfego pago também. Mas, assim, boa parte da nossa clientela é realmente de forma orgânica, seja ela por rede social ou por indicação. Então, ele entra em contato, como eu falei, desde o primeiro contato já é comigo, né? Então, o cliente fica sempre… Eu não terceirizo esse contato. Acho que é muito importante, porque é meu nome. Sim. Né? Então, eu acho muito importante eu acompanhar isso desde o início. Claro, a Giovana e a Kátia entram em etapas, mas eu sempre vou estar junto, né? Mas o cliente entra em contato, a gente solicita algumas informações ali para poder orçar, né, a proposta. Depois de fechado, né, a gente daí começa todas as etapas de projeto, né? Que hoje basicamente são… Etapa 1, que é levantamento de medidas e briefing. Etapa 2, estudo preliminar. 3, anteprojeto. 4, executivo. 5, orçamentos. E 6, visitas técnicas. Isso falando no nível de projeto. E aí, a gente tem também um pós, que seria o acompanhamento de obra. Legal. E aí, a internet, ela pulveriza, né? Tipo assim, ela vai pra… Tu não consegue… Sim. Por mais que tenha no tráfego pago, tu consegue destinar para quem… O público que tu queira… Atingir ali, né? Mas pode vazar um pouquinho. Sim, e vaza, não tem como. Então, acho que é desafiador, mas desafiador abrir o leque de possibilidades de clientes atrás que entram em contato. Mas aí eu percebo que no teu posicionamento, no teu Instagram, ali já dá uma filtrada, né? Tipo assim, o perfil de cliente que ele entra em contato contigo. Normalmente ele te acompanha algum tempo, depois ele te chama, como é que funciona? Geralmente é isso mesmo. Eu tenho bastante clientes que já nos seguem há muito tempo e aí vão ali plantando a sementinha e quando chega a hora falam: eu já te acompanho, meu sonho era fazer um projeto contigo e agora chegou o momento. A gente tem legal, bastante de clientes assim. Que legal que o Instagram, por mais às vezes que alguém indique, ele vai lá, te segue, começa a te acompanhar. Sim. É porque eu acho que o Instagram é uma maneira de trazer a confiança, né? Dar mais credibilidade, mostrar que a gente tem uma história, mostrar que a gente tem uma carteira de clientes, mostrar como a gente atua, fazer essa aproximação, né? Não ser só uma coisa longe, assim, um escritório longe. Então, eu sempre tento, eu mesma, estar ali, né? Ser o rostinho ali em story, em conteúdo. Então, o Instagram é uma ferramenta muito importante pra gente, muito mesmo. A gente sabe que não é fácil, né? Tipo, Não. além de ter as demandas da profissão, aí tem essa demanda adquirida que é da rede social, que está presente. E atua em outra rede também ou só Instagram? Não, nosso foco é Instagram mesmo. Até meu também, tá? Uhum. Só que… E a gente ouve que o TikTok tá crescendo, Sim. que não tem como não estar no TikTok. Assim, ai meu Deus do céu, cara. Será que eu tenho que ir pro TikTok também? Eu já tentei algumas vezes, assim, mas eu acho que o TikTok tu tem que ter uma constância um pouco maior, assim, pra gerar mais resultados. Eu ainda acho que o Instagram é um pouco mais fácil de trabalhar, digamos assim, né? E o TikTok, pelo que eu sinto, posso estar falando besteira, mas pelo que eu sinto, são conteúdos mais rápidos e mais leves, mais divertidos, mais entretenimento. Sem muita profundidade. Isso, Enquanto no Instagram eu sinto que a gente pode aprofundar um pouco mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento. Então é o meu foco, sabe? Legal. E aí, voltando na jornada, vou chamar de casal, mas pode ser uma pessoa. Sim. Entrou em contato contigo, aí tu passasse as etapas, aí chegou no momento do briefing, né? E aí, normalmente vai na obra, na casa dele, marca numa cafeteria, no teu escritório. Como é que funciona tu cria um ambiente para o briefing ou onde estiver, tu vai lá e conversa? A gente se adapta muito à rotina do cliente, mas geralmente o briefing ele é realizado junto com o levantamento de medidas.
Então, como o levantamento de medidas tem que ser feito onde é o espaço do projeto, a gente acaba fazendo nesse momento também. Mas, às vezes, por exemplo, é um apartamento na planta, que a gente ainda não vai tirar, de repente, as medidas naquele início, vai trabalhar com planta baixa de construtora. Daí a gente agenda ou na casa atual do cliente, ou no nosso escritório. Então, a gente se adequa realmente ao que aquele projeto nos traz de demanda, né? Eu acho que ali é o ponto de sensibilidade, né? Onde a designer conversando. Porque às vezes o cliente não consegue falar tudo o que ele gostaria, né? Tipo, ele não tem… Muitas vezes nem sabe do que ele gostaria. Acontece muito isso. A gente tem que ter esse feeling, e eu brinco assim, a gente é um pouco psicólogo também, né? De fazer essa leitura. Porque às vezes, eu já senti assim, nesse processo de briefing, às vezes só por uma postura, um movimento corporal, a gente consegue sentir se a gente tá agradando ou não, se a gente tá indo para um lado certo ou não. E assim… Dentro do nosso briefing, nossos briefings geralmente demoram aí 1h30, 2 horas, porque a gente tenta entender 100% de quem vai usar, né, aquele ambiente. Eu sempre digo que o projeto não é para Gabriele, nem para Giovana, nem para Kátia, né, não é para o nosso escritório. O projeto é para o João e para Maria, é para quem tá ali dentro vivendo. Então é muito importante a gente ter essa aproximação, ter essa conexão desde o início, para a gente poder ser o mais assertivo possível no projeto, né? Acho que quanto mais assertivo a gente mais benefícios tem para ambos os lados, assim. Então… Sim, reflete no dia a dia da pessoa, na vida da pessoa. Com certeza, 100%. E eu acho que a profissão é muito nobre, né? A profissão de vocês, porque interfere no bem-estar da pessoa. Qualidade de vida, até na longevidade, né? Ou a maneira como a gente interage com o ambiente, né? Vai fazer a gente ficar mais feliz ou mais triste, mais estressado ou mais alegre. Então… É uma questão muito mais de saúde do que propriamente uma questão estética ou de status, enfim. Que massa. Aí, seguindo na jornada, tem as etapas e tal, e chega lá no… Que aí pode… Porque eu acredito que deva ser 2 cotações, 2 orçamentos, né? Tipo, até a entrega de um projeto ou o acompanhamento da obra. Isso mesmo. E aí… A partir do momento que o cliente escolhe acompanhamento da obra, aí é pé na obra. Aí é pé na obra e a gente sempre brinca, todo o acompanhamento que a gente fecha, a gente brinca, ó, a única coisa que tu vai se preocupar é fazer o pagamento dos fornecedores. Porque o resto é tudo com a gente. A gente faz todas as visitas, a gente faz cronograma de obra, a gente faz as compras, a gente faz os orçamentos, o gerenciamento dessa mão de obra. Então, o cliente não precisa entrar em contato com nenhum fornecedor, é a gente que faz esse meio de campo. A gente tem uma plataforma que a gente utiliza, onde a gente faz toda a organização financeira da obra. Então, tudo que o cliente já pagou, tudo que falta pagar, a gente cadastra as notas fiscais. Então, isso aqui, 2 anos precisar acionar uma garantia de um produto, meu Deus, não tem a nota fiscal. Ele acessa a plataforma e a nota fiscal do produto tá lá. Então, a gente faz todo esse acompanhamento até entregar a chave realmente, com tudo decorado, tudo bonitinho. Então… claro, um serviço que tem um valor agregado, mas ele se paga. Com certeza, muito porque benéfico, com certeza. Certamente quem está construindo, ele tem uma profissão. Exatamente. Na qual é lá onde a potência da pessoa é lá onde ela ganha dinheiro. Então, deixar de estar potencializado na profissão dela para cuidar de uma obra que ela não tem tanta experiência. Exato. Eu não enxergo mais como não ter um acompanhamento de obra, né? E isso esse é um ponto bem importante que tu trouxe, porque até alguns anos atrás, os nossos projetos paravam na etapa de orçamentos. Agora, a gente já adicionou na etapa de projeto ainda as visitas técnicas. São visitas técnicas mais pontuais, mas para auxiliar nessa questão de dúvidas. Uma medição de marcenaria, uma medição de portas. Aí, junto com o cliente, a gente escolhe, mas são visitas mais pontuais, mas já para dar um pouco desse apoio também, porque às vezes uma obra um pouco menor, por exemplo, um quarto infantil, talvez não haja necessidade de contratar um acompanhamento, mas essas visitas já vão ajudar para sanar dúvidas ou de repente ir numa loja fazer as compras. Exatamente por isso, porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas, precisam cada vez mais, né, de alguém carregando ali, né, segurando a mãozinha para andar junto. Então a gente adicionou essas visitas técnicas já na parte de projeto, porque realmente foi um gapzinho que a gente viu ali que a gente precisava adicionar para entregar ainda mais valor nessa parte de projeto, sabe? Então deixa eu ver se eu não pisquei. Então tem
tem o produto, vou chamar assim, Uhum. até Visitas técnicas. visita técnica. Isso. E tem o adicional, que é acompanhamento de obra. Completo. Isso mesmo. Aí o que diferencia, como eu falei, essas visitas técnicas são pontuais. Então, eu vou te dar um exemplo. Um quarto infantil. Aí, a gente geralmente oferece ali umas 3, 4 visitas técnicas. Então, 4 visitas técnicas. Então, uma vai ser para medir a marcenaria. A outra vai ser pra gente sair para comprar a iluminação. A outra vai ser para conferir a montagem da marcenaria. E a outra vai ser para ajudar na decoração final. É um exemplo, entendeu? Porque eu acho muito válido, né? Super importante, porque a construção civil, hoje, ela tem uma gama de produtos enorme. Tipo, quem não tá acostumado, e cai numa loja de qualquer coisa, mas vamos botar uma de iluminação. Sim. É tanta possibilidade, tanta variedade, que só alguém que trabalha com isso, que tem acessibilidade de uma designer de interiores, que vai saber harmonizar, o que vai ficar mais aconchegante. E assim, durante o nosso processo de projeto mesmo, quando a gente detalha, a gente é muito específico já em todos os itens, né? As pessoas acham que, você puxou o fator da iluminação. Não, é só ir lá comprar uma lâmpada bulbo e tá tudo certo. Não, mas existe muita coisa por trás, né? Existe temperatura de cor, existe ali a questão do fluxo luminoso, quanto aquilo vai iluminar. Então, tudo isso a gente já entrega no detalhamento, né? Então, ele vai receber lá, exemplo, a lâmpada X, da marca tal, referência tal, temperatura tal, quantidade tal. Então, tudo isso ele já vai receber, né? Mesmo se ele opte, de repente, por não ter um acompanhamento, ele sozinho, com esses detalhamentos que a gente entrega, ele já consegue caminhar sozinho. Legal. Né? Então, a gente dá esse apoio já desde o início. Assim. Eu acho que até na questão eu vou dar um passo à frente, que é da decoração. O projeto, ele vem super bem decorado, né? De acordo com as ferramentas que tu tem na programação. Sim. Mas também é legal o cliente ir na loja, né? Vocês acompanharem ele na loja, porque ele chega lá, tem um objeto que ele vai ver que faz sentido, às vezes, com a história dele. Às vezes uma mini estátua, uma decoração que puxa uma memória afetiva da pessoa. Só que ela pode ficar insegura, será que vai combinar ou não vai? E aí, a Gabriela estando junto, tipo, vai dar o aval ali. O aval, se pode levar, não pode, vai ficar bonito, vai ficar… Esse aí é até um outro serviço que a gente tem também, que é o de ambientação. Que aí a gente, claro, quem fecha com a gente ali o projeto com acompanhamento, ele já tem a ambientação inclusa, porque é aquele final lá que eu comentei contigo. A cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo ali de entregar a chave e já tá tudo decorado. Mas, para quem quiser, a gente tem só a ambientação. Então, de repente tem um ambiente já pronto, seja projetado por nós ou não, tendo projeto ou não. Mas, eu quero só decorar. Eu quero colocar almofadas, tapete, quero botar estátua, vaso, planta. A gente tem esse serviço também. A gente faz essa curadoria e aí o cliente pode optar ou de ir na loja com a gente fazer a seleção, ou então a gente faz um briefing com ele e aí a gente pega essas peças e leva na casa do cliente. Então a gente também tem esse outro serviço aí no nosso portfólio. Que bom. Então é só entrar em contato com o escritório só entrar em contato que a gente consegue atender. O cardápio é recheado. Exatamente. Gabriele, e uma dúvida que pode estar passando na cabeça de quem esteja construindo. A pessoa recebeu o projeto arquitetônico e tal, mas qual é o momento ideal para contratar uma design de interiores? Sendo bem honesta, antes de ter o projeto arquitetônico. Junto com o projeto arquitetônico. Vou te dar um exemplo do porquê, né? Por favor. Vamos supor que você está construindo uma casa do zero e aí você pensou lá, o arquiteto, o engenheiro, enfim, quem fez, né, arquitetônico estrutural, pensou ali numa disposição do quarto. Só que, de repente, a gente, né, designer de interiores, tem uma outra visão. Com isso, a gente otimiza retrabalho, porque se eu, por exemplo, pensei na minha cama numa parede, então, consequentemente, eu vou pensar nas tomadas de mesinhas laterais naquela parede. Mas quando você tem um projeto, se você precisar mudar a posição da cama, você tem que mudar a posição da tomada também. Então, se a gente já trabalha todo mundo junto, arquiteto, engenheiro, designer de interiores, já fazendo esse layout, já pensando, aqui vai uma TV, aqui vai um armário com uma fita de LED, aqui vai um gesso rebaixado com spot e perfil, você já consegue fazer um projeto completo e evita esses retrabalhos de depois ter que, de repente, com a casa já levantada, ter que quebrar a parede para mudar a fiação, ou mudar até ponto de água, ponto de esgoto, que é bem mais complicado. Então, assim, se a pessoa tem a oportunidade, já pensa em todo mundo desde o início. Tá? Então, esse seria o melhor cenário. E existe a possibilidade de…
tô perguntando, tá? Assim, Claro. de chamar uma pessoa designer de interiores antes mesmo do projeto arquitetônico? Tipo assim, Precisa, é porque assim, o designer de interiores, ele não pode fazer um projeto arquitetônico, né? Levantar ali uma ele casa. não tem como assinar, Ele não digamos tem assim. como assinar, então é necessário esses dois profissionais caminharem juntos, assim. Tá, mas assim, eu tô insistindo, mas Tranquilo, vamos lá. chamar um designer, por que eu penso? De repente, chamar um designer interior. Uhum. Brifar tudo que tem na cabeça da pessoa, do casal, cliente, do aham. cliente. E aí o designer vai montando os ambientes e depois entrega para a engenharia, para arquitetura. Tipo assim, É um caminho que eu nunca percorri, mas eu acho que seria até possível, assim. É porque daí que seria quase uma consultoria de layout para daí realmente fazer um projeto arquitetônico. Mas como eu falei, se os dois já caminharem juntos desde o início, ter esse contato inicial entre arquiteto, engenheiro e designer de interiores, essa sugestão de layout, essa disposição já entraria nessa legal, fase, eu assim, acho que é mais correto, né? É mais que aí, correto, que tá todo mundo junto, até para Isso. não dar retrabalho depois, Isso. e voltando no assunto que já foi maturado e depois ter que não deu certo. Né? Isso mesmo. Mas assim, já tem um arquitetônico, posso mesmo assim contratar um designer de interiores? Claro, pode, sem problema nenhum. De repente, tenho ali arquitetônico e Gabi, não quero mexer. Não mexe, não arruma tomada em lugar diferente. A gente também vai lidar Aí com esse vai se cenário e adaptar. também vai fazer tranquilo. Mas eu acho que é um ganho muito mais pro cliente pensar em tudo desde o início pra depois não se arrepender, né? Pra não esperar tá tudo… Pronto, E pra hoje, daí perceber que deveria ter feito diferente. Né? inclusive, até muitos prédios, apartamentos, tem as datas de intervenções, né? Até tal data pode intervir. Isso. Exatamente. Então, na hora que Exatamente, tá… pra fazer já essas mudanças enquanto ainda tá numa fase que não vai gerar um custo ou uma dor de cabeça um pouco maior, assim. Então, você que tá construindo ou comprou um apartamento na planta, eles estão começando, já chama a Gabriele aí pra Exatamente. conversar. Às vezes tem alguns clientes que vêm, mas falta ainda 2 anos pra ser entregue. Não tem problema. Quando a gente fala de construção civil, quanto antes, melhor. Em relação a tudo. Quanto mais tempo a gente tem, a gente consegue barganhar melhor valor. A gente consegue fazer escolhas mais inteligentes, né? Então, já lidei com obra, obviamente, que tinha que entregar de um mês pro outro. E até hoje, os meus clientes se arrependem de não terem feito com mais calma, né? Sim. Porque teve que, de repente, pegar o produto que tinha pronta entrega, não pôde esperar um sobre encomenda. Teve que pegar um fornecedor que tinha disponibilidade, de repente não era o melhor. Então, na construção civil, quanto mais tempo você tem, melhor. Do seu bolso, principalmente. Que legal. E aí, a gente comentou ali de arquitetura, engenharia. E aí, vocês fazem parceria também com engenheiros, quando tem uma obra que exige uma demanda de engenharia, e vocês têm os engenheiros para indicar, para levar o cliente com mais… Não vou dizer nem mais segurança, mas… com mais abrangência, digamos assim. E eu já diria com mais segurança. Boa. Pode usar esse termo. Hoje a gente só acompanha realmente obras que tenham uma empresa com um engenheiro por trás. O cliente vai ter um desembolso financeiro um pouquinho maior? Vai. Só que ele vai depois ser recompensado em relação a isso. Primeiro, por uma questão de organização de obra, né? Então, não é aquela coisa que você tem que falar com fulano, ciclano, beltrano… Porque aí, é o pintor, é o eletricista, é o encanador, e aí tem que organizar a agenda de todo mundo. Então, para organizar a agenda também acaba levando mais tempo, né? Então, tem essa questão da organização da obra, tem essa questão de tempo e tem a questão da segurança, como você comentou, né? Vai ter um profissional ali fazendo uma assinatura de uma responsabilidade técnica. Qualquer questão, já tive obras, claro, a gente trabalha com pessoas, né? E Sim. erros podem acontecer. Então, já trabalhei obras que aconteceram erros, mas a equipe foi lá, fez tudo certinho depois, né? Arrumou, Sim. ajeitou. Enquanto se, de repente, você contratasse profissionais ali autônomos, um ia empurrar pro outro. E aí, para quem que fica o custo do ajuste? Prejuízo. Pro cliente, entendeu? Então, traz muita segurança, com certeza. Então, hoje a gente só acompanha obras realmente que envolvam essas empresas. Obras, como eu falei, pequenas, ali, como eu trouxe um quarto infantil, uma coisa, claro, não precisa envolver, né, dessa magnitude, até porque geralmente a gente vai ter ali serviços mais simples, né? Iluminação, pintura, marcenaria. Mas quando a gente fala de obras, mesmo grandes reformas, a gente sempre tem essas empresas por trás. Que legal, aí tem um engenheiro para dar a segurança. A segurança. Que bom. Uhum. Gabriela, e
Eu acompanho também no Instagram, que tu faz projetos também fora da região da Grande Florianópolis, né? Sim. E aí conta mais como que são os teus clientes, para onde que já a Gabriela Interiores já projetou para fora do Brasil. Conta um pouco mais pra gente. Já fomos para alguns continentes através de projetos online. Hoje o nosso processo até de projeto online é basicamente o mesmo de um projeto residencial, mas sem a gente estar ali com o contato, né, pessoalmente, né, um contato mais virtual. Mas a gente já fez aí projetos para Singapura, a gente está com projetos agora para os Estados Unidos. Estamos fazendo 2 clínicas, uma em Orlando e outra em Boston. E aí dentro do Brasil também, já fomos para o Nordeste, já fomos para o Sudeste, já fomos aqui dentro do Sul também. Então hoje, graças a Deus, a gente tem um processo onde a gente consegue também atender pessoas de fora do estado, né? Que legal. E essa especificamente dos Estados Unidos, das clínicas, são clínicas brasileiras que foram para lá e vocês foram junto? Como que foi essa conexão? São clientes brasileiros e aí que possuem uma rede de clínicas lá. Foi através de indicação, né? Eles já tinham feito um projeto contigo aqui? Não. Um parente deles tinha feito projeto comigo também nos Estados Unidos. Que legal. Então acabou… Esse parente gostou, né, do nosso serviço e acabou indicando. E a gente fechou essas 2 clínicas, né? E aí é feita toda com fornecedores de lá. Então o cliente sempre nos passa quais as lojas, quais fornecedores que ele vai trabalhar para que a gente se adeque 100% ao perfil de lá, né? Ao que ele vai encontrar lá. Ao que ele vai encontrar lá. Não adianta eu indicar uma coisa que daqui a pouco, na hora de executar, ele não vai conseguir tirar do papel. Isso é altamente frustrante. Então essa é uma diretriz que a gente tem muito, assim, de trabalhar com coisas que o cliente realmente possa tirar do papel. Então ele vai ver aquela imagem bonita, aquele 3D, e quando estiver pronto, aquele 3D vai estar igual ao executado. Legal. E como que foi a sensação, assim, do primeiro projeto para fora? O primeiro projeto para fora foi o de Singapura. Eu acho que foi durante a pandemia, acho que faz uns 4 anos, assim. Maravilhoso, óbvio, né, assim, mas como até hoje todos os nossos clientes, eles foram brasileiros. A gente ainda não teve a oportunidade de atender clientes realmente que sejam, né, de fora, assim, né, pela questão da língua e tudo mais. Mas maravilhoso, assim, pra gente. Mas nada impede daqui a pouco estar acontecendo, claro, né? Tipo… a gente já teve, na verdade, solicitação de orçamento até de americano, mas era o contrário, era um americano que estava construindo aqui, mas acabou, a gente não fechou, né, o projeto. Mas já tivemos essa experiência aí de fazer contato em outra língua. Vamos ver, quem sabe um dia fecha algum. Daqui a pouco a gente tá preparado aí, daqui a pouco… Com certeza, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Aí agora aquele assunto das marcas. Certo. Hoje, pode falar, tá? De boa aqui. Quais as marcas que tu representa, que estão conectadas contigo? Hoje eu tenho parceria com a Cassol e tenho parceria também com a Blumenau Iluminação e German Iluminação, que é o mesmo grupo, digamos, mas uma atua mais na iluminação externa e outra iluminação residencial, vamos dizer assim. E como é que foi essa conexão? Foi através do Instagram também, por esses conteúdos que eu crio, assim, acredito que gerou um certo interesse, né, dessas marcas. E aí foi fechado primeiro com a Cassol e aí depois, por ver esses conteúdos feitos para Cassol, a Blumenau também me procurou e também fechamos aí um que legal, porque são marcas conceituadas, marcas grandes, né? E isso vai agregando… Isso é até bem importante falar, porque obviamente eu só fechei com marcas que eu já especifico e já utilizo, né? Assim, pra gente é muito importante a questão que eu falei de credibilidade, né? Então eu preciso que aquilo que eu esteja falando no meu Instagram faça sentido e eu acredite. Então, se fosse uma marca que de repente eu nunca conheci, nunca tive contato, com certeza não seria algo que eu traria pra dentro do meu perfil, né? Justo, porque tem toda a tua imagem junto. Exatamente. Toda uma responsabilidade de construção de anos. Que não pode ficar vulnerável, né? Exato. E que legal que eu te acompanho ali, acompanho nas redes, também sou impactado pelos patrocinados, assim. E fiquei bem feliz, assim, E parabéns pelo conteúdo, muito bem. Obrigada mesmo. E aí, quais os sonhos, assim, quais os planos do escritório? Tem mapeado daqui a Gabriela e o Jomim daqui interiores daqui a 5 anos? Ou pode expor também, às vezes não. Tem, quais os objetivos? Não digo no objetivo, que a gente trabalha para conquistar, né? Mas tem
Tem vontade? Metas, assim? Metas, exposições. Casa Cor já fez? Tem vontade? Não fiz, não tenho muita vontade, sendo bem honesta, assim. Não é uma coisa que enche os meus olhos, assim. Eu acho que… Assim, já puxando, né? Hoje, na verdade, eu já alcancei muito dos meus sonhos, assim, né? Sim. Mas hoje uma vontade muito grande minha é aumentar o escritório realmente, assim, tanto de forma física, né, pegar um espaço maior, quanto de equipe também. É uma vontade que eu tenho bem grande, assim, e quem sabe, né? Claro, mas tá no caminho, né? Nos próximos anos aí consiga, assim. Mas uma meta que eu tenho, assim, é conseguir atingir um nicho mais específico mesmo. De um público mais específico, que é o que a gente tá trabalhando, né? Hoje é aquilo que tu falou, assim, obviamente o trabalho a gente aceita todo e qualquer trabalho, mas tem aquele tipo de perfil de cliente que a gente acaba gostando mais de trabalhar, assim. Então é uma meta nossa aí ficar mais com esse tipo de perfil de cliente, assim, né? Vou te dar um perfil, por exemplo, que a gente não faz mais. A gente não faz mais consultoria. Não era um mercado que a gente queria trabalhar, e aí já faz 1 ano, mais ou menos, que a gente largou aí a consultoria, eliminou e ficou realmente só com essa parte mais de projeto. A única parte mais consultoria é aquela parte da ambientação, da decoração. Mas isso agrega muito na questão projeto, então isso é um serviço que vai continuar no nosso portfólio, assim. Mas eu acho que é isso, assim. É difícil porque graças a Deus, eu tô num lugar que eu gostaria muito de estar, assim, sabe? Então… E que bom que a gente vai trabalhando cada vez mais e a gente vai sendo indicado e daqui a pouco a gente começa a se posicionar. Isso. Né? Esse é o plano, né? Se posicionar de uma forma que atraia mais clientes do perfil que a gente gosta de trabalhar. E assim, quem me acompanha há alguns anos já conseguiu, acho que, perceber também essa mudança de postura, né? Do nosso escritório, do nosso perfil ali na rede social. Então, por isso que eu digo que a gente já tá caminhando aí para muito do que a gente já queria conquistar, assim, né? Eu acho que o que vier agora vai somar ainda mais. Vai, porque aí junta com a experiência, com a maturação, com as conexões que vocês estão fazendo, Isso né? Tipo mesmo. assim, com as pessoas que estão no entorno, no ecossistema que a Gabriele tá inserida, e vai ser mais dos clientes escolhidos. Exato, isso mesmo. Legal. Gabriele, e aí a gente faz umas perguntas pessoais aqui também. Tá. Não é? Porque o povo que tá em casa, ele tem um pouco de curiosidade. Né? De saber como que é a Gabriele final de semana, o que gosta de fazer, quais seus hobbies. Olha, eu já fui mais festeira, agora eu tô mais caseira, digamos assim, né? Os 30 anos de idade estão chegando, aí a gente vai mudando um pouco o nosso foco, assim. Mas uma das minhas grandes paixões é viajar. Eu acho que se eu pudesse viajar todo final de semana, eu viajaria todo final de semana. Eu gosto bastante de gastronomia, então gosto de comer em bons restaurantes, ter experiências diferentes, assim. Eu acho que é mais isso, assim. Tento, dia de semana também, fazer um pouco de equilíbrio, né? Entre vida profissional e vida pessoal. É muito de fase também. Quando a gente tá com uma demanda muito alta, a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais. Mas eu tento tirar aí alguns momentos pra mim. Então, terça-feira eu jogo vôlei. Tento treinar aí pelo menos 2 vezes na semana. Então, tento fazer um pouco desse equilíbrio, assim. Até pra gente manter um pouco da nossa saúde mental em dia, né? Legal. Agora tocasse num assunto que aí a gente pode… É uma praia que eu gosto de andar. Viagem. Qual o lugar que tu mais te impactou, assim? Eu comecei a fazer viagem internacional faz 2 anos. Porque até então eu só viajava dentro do Brasil. Porque eu sou apaixonada pelo Brasil. Amo o meu país. Então, eu sempre pensei… eu preciso primeiro conhecer coisas dentro do Brasil para depois ir para fora. Mas, quando eu fui para Buenos Aires, me encantou demais. Então, eu sempre brinco que Buenos Aires, se eu pudesse… Se fosse aquela minha viagem, assim, que a gente faz todo ano, sabe? Sim, claro. Seria Buenos Aires, assim, me encantou muito. E aqui no Brasil, eu sou apaixonada por Pipa, no Rio Grande do Norte. Já fui, acho que umas 3, 4 vezes e com certeza eu vou mais ainda. Normalmente, quem vai pra Pipa quer comprar um terreno lá, né? Isso é verdade. Tem crescido muito. Cada ano que eu vou, eu vejo como esse setor imobiliário ali tá aumentando, assim, tá crescendo. Bem forte Muito mesmo. legal. E Buenos Aires tem toda uma arquitetura europeia. Incrível mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra Europa, mas já escutei de quem foi, que Buenos Aires lembra muito a Europa, assim, então…
Bem bacana. Muito legal, que legal. E aí, tem uma pergunta padrão que a gente faz aqui também, Gabi. O que não pode faltar na casa da Gabriele? Comida! Eu amo gastronomia. Não, mas assim, ó, acho que não pode. Aí, puxando ali pro meu… Né, pro meu… Puxando meu Depois eu vou peixe, puxar o assunto assim. gastronomia de volta. Tá. Eu acho que é você ter um refúgio dentro de casa. Seja uma cama confortável, seja um sofá bom. É você entrar dentro de casa e você ter aquele cantinho que a hora que você sentar ou deitar nele, você vai dizer… Tô na minha casa, aqui é meu lar. Então, acho que isso é muito importante. Bom, momento de conectar. Isso. De pausar. Energizar. Exato. Uhum. Bom, tá, e assim… Quem não é de Floripa, está vindo pra cá, qual o restaurante que não pode deixar de ir? Eu sou apaixonada pelo Freguesia no Santo Antônio de Lisboa, porque eu sou uma viciada em ostra. Então, acho que quem tiver a oportunidade de ir no Freguesia, comer eles têm um rodízio ali de ostras. Então, acho que esse aí é padrão. Então, você que não é de Florianópolis, ou mesmo sendo de Florianópolis, mesmo de né? Florianópolis, tem que experimentar vai lá pra também. conferir, e se é de fora, já deixa a mesa reservada. Exatamente, é uma delícia. Eu amo Santo Antônio de Lisboa, acho que o Pôr do Sol ali é incrível. Gastronomia também, tem vários restaurantes ali maravilhosos. Então, principalmente pra quem é de fora, eu acho que tem que conhecer Santo Antônio. E aí, se puder escolher um restaurante ali da Santo Antônio área, no pôr do seria sol Freguesia. ou no almoço? No Pôr do Sol. Aí dá pra fazer aquele almoço mais tarde, assim, Sim, começa claro. a almoçar às 4 pra pegar o Pôr do Sol. Entra no restaurante e não sai mais, Não né? sai mais, vai. aí fica. Muito legal. Recadinhos para quem não está nos assistindo, nos ouvindo. Quer deixar um recadinho? Bom, primeiro, na verdade, te agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade. Gosto muito de comunicação, então pra mim é um prazer, é super leve estar aqui conversando. Mas pra quem tá aí nos assistindo, principalmente pra quem tá pensando em seguir essa carreira de design de exteriores, acho que eu já comentei no início e reforço isso. Sigam, é uma carreira incrível, o nosso trabalho é maravilhoso, a gente muda a vida das pessoas, né? Eu sempre digo que cada projeto que a gente fecha, a gente não enxerga como um contrato assinado, a gente enxerga como uma mudança de vida, né? A gente muda vidas, sejam elas de pessoas físicas ou até jurídicas, né? Então, a gente trabalha com projeto comercial, corporativo também. Então, a gente muda, né, a maneira como as pessoas podem trabalhar no lugar, muda a questão de produtividade, questão de conforto, de ergonomia. Então, acho que é isso, assim. E quem tá pensando ainda se vale a pena, né, contratar um profissional, seja nosso escritório, seja qualquer escritório que seja aí, invista, tá? Não é custo, é investimento. Isso aí, como eu falei, a longo prazo, na questão de qualidade de vida, longevidade, saúde física e mental, vai trazer aí bons resultados para vocês. E realmente não é algo caro, é algo que faz sentido, assim. As pessoas têm a ideia, né, de que é algo caro. Não é mesmo. E eu acho que realmente, se você tiver a oportunidade de contratar um profissional, contrate, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Cara, parabéns, tá, pelo recado, foi excepcional. E puxasse um assunto que… Quem tem a dúvida que contratar um profissional vai sair caro, ele não tá… Então nem começa. Não, é porque nem teve contato com um profissional. Porque é o que a gente mais escuta, assim… nossa, se eu não tivesse te contratado, eu teria gastado muito mais, eu teria retrabalho, eu teria feito escolhas erradas, né? Então, porque hoje a gente gosta muito de trabalhar com projetos atemporais. É óbvio que pra mim é maravilhoso se daqui a 1 ano o cliente me contratar de novo. Mas não é esse o nosso objetivo. Meu objetivo é que daqui 10 anos ele esteja dentro da casa dele e ainda diga que ama onde ele tá, né? E aí ele faça uma nova casa e te chame de novo. Ele faça uma nova casa e me chame. Ou que venham os filhos, a casa do os sítio, netos, a casa da praia, isso. Isso aí também. Então, eu acho que realmente o nosso trabalho agrega muito. E a gente tem experiência aí de que ter um projeto reduz muito o custo de uma obra, né? Então, acho que quem contrata já tem a ganhar. Reduz custo, ganho de tranquilidade. Sim. Ganho de certeza que vai ficar bonito. Porque você já tem uma ideia, né, ali no projeto de como vai ficar, né? E lá no final é o orgulho de tudo que passou. Né? Tipo assim, olha só a entrega aqui, tô feliz e Exatamente. Convido os amigos para open house, para inauguração da casa. Exatamente, perfeito. Muito bom. Gabriele, eu quero te agradecer de estar aqui conosco,
de separar um pouquinho da tua agenda aí para transmitir conhecimento, para estar aqui nesse bate-papo. Então, é um prazer enorme para Milão, para nós aqui que está te recebendo. Eu quero agradecer também a audiência que está nos ouvindo aqui, nos acompanhando. A gente sabe que nesse meio de internet, cada segundo é disputado. Então, se a pessoa está nos ouvindo até agora, está nos assistindo até agora, a gente tem que agradecer de coração. Certeza. E aí a gente faz aqueles pedidos, né? Padrões de se inscrever no canal, dar o like aí, porque nos ajuda Claro. no engajamento. Curtir, compartilhar, comentar. Isso aí mesmo, isso aí tudo. Eu sou o Diogo Bes, eu vou agradecendo a sua audiência até aqui e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, muito obrigado.